Bom dia, quarto ano. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar nossas aulas de ciências. Estamos na nossa quinta aula da apostila 3. Eu sou a professora Adriana e nós vamos estudar a polinização, a viagem dos grãos de pólen. Quer dizer, nós vamos continuar na unidade 12. Nós vamos fazer hoje da página 318 até a página 326. Nossa rotina, o que nós vamos estudar hoje? Estudar a polinização, a viagem dos grãos de pólen. Vamos aprender sobre as características das flores polinizadas por animais e sobre a importância da polinização para a agricultura. Nós vamos fazer juntos as atividades 4 e 5, nas páginas 319 e 322, e vamos fazer também a atividade complementar na página 326. Vocês em casa terão que fazer o Você é o Cientista da página 320, preencher o anexo 4 e fazer a tarefa, os exercícios 1, 2, 4 e 5 na página 323 até a página 325. As dúvidas, correção das atividades e da tarefa, vocês vão mandar para o professor. Vamos começar? Na página 318, a polinização, a viagem dos grãos de pólen, nós vamos continuar com as características das flores polinizadas por animais. Mas antes disso, a professora quer lembrar com você o que nós estudamos. Primeiro, nós começamos estudando como a flor é formada. Lembra que nós vimos que embaixo, desde quando é um brotinho, tem aquelas folhinhas verdes chamadas sépala, que protegem as pétalas. O que são as pétalas? Aquela parte colorida, bonita da flor. E no meio, no centro da flor, nós temos a parte feminina e a parte masculina. A parte masculina são várias hastes que tem o grãozinho de pólen. E a parte feminina é uma só, bem no centrinho, dentro dela tem os óvulos. E aí nós estudamos que para a flor continuar sua existência, formar novas sementinhas, os grãos de pólen precisam chegar até a parte feminina da flor. Para isso nós usamos, as flores usam os agentes polinizadores, os animais, que na hora que eles vêm se alimentar do néctar da flor, gruda aqueles pozinhos de pólen em todo o seu corpo e eles carregam para outra flor, sim, procurando novamente o alimento. Então, olha quanta coisa nós já vimos. Continuando, agora nós vamos ver as características das flores, quer dizer, o que elas possuem, como são essas flores que precisam desses agentes polinizadores. As cores, os cheiros e as formas das flores são muito variados. Como será que os animais polinizadores são atraídos por ela? Na última aula, nós estudamos isso. Lembra que tem vários tipos de flores, formas, cores, mas todas elas precisam dos animais polinizadores. Como que eles escolhem? Quais são esses animais? Aqui nós estamos vendo uma abelhinha, aqui na apostila mostra a abelhinha visitando uma flor amarela. As abelhas preferem as flores amarelas, azuis ou lilares. Já os besouros, que também é um agente polinizador, eles já procuram as flores brancas ou pouco coloridas para se alimentar. Então, os animais, esses agentes polinizadores, cada um tem uma preferência. Agora, as plantas que dependem dos animais polinizadores para transportar os seus grãos de pólen de flor para flor, desenvolveram estratégias para se comunicar com eles. Pessoal, planta não fala, nós sabemos. Como que essas plantas conseguem chamar os animais? Porque nós vimos que eles são parceiros. A planta dá o alimento e o animal transporta o grão de pólen.
Você sabia que ao longo do tempo as flores desenvolveram estratégias de sobrevivência? Como todos os seres vivos, as flores também precisaram ir se adaptando. Então elas foram desenvolvendo estratégias. Quais foram essas estratégias? Uma forma de atraí-los é por meio do cheiro que elas exalam. Como as flores têm fragrâncias únicas, os animais polinizadores podem identificar cada flor com precisão. Então, uma das características, uma das estratégias que as flores desenvolveram é o aroma, o perfume. Cada flor tem um perfume. E o animalzinho, ele sabe certo, ele vai certinho na sua preferência. Agora, uma outra estratégia é a coloração das pétalas. É outra característica que permite aos polinizadores localizar a sua fonte de alimento. Algumas flores têm guias de néctar, isto é, desenhos, manchas ou linhas coloridas nas pétalas que funcionam como se fossem placas de sinalização para que os insetos cheguem até o néctar. Olha que interessante, nós estamos vendo que a flor desenvolveu o aroma, o perfume para chamar o inseto, o animalzinho. Outra forma que ela desenvolveu foram as coloração, a cor das pétalas. Cores alegres ou branquinha para aquele animal que prefere cores mais suaves. Só que nas pétalas também tem os guias, é como se fosse uma seta do trânsito. Olha aqui nessa flor, tá vendo esses pontinhos? Tá vendo essas linhas? Tá mostrando o quê? Quanto mais vai chegando aqui no centro, mais pontinhos tem. Isso indica para o animal que ali dentro tem o alimento dele. A branquinha, olha como é amarelo lá dentro. É um outro guia de néctar. Esta outra, olha a cor bonita, chama a atenção, mas por dentro, lá no miolinho, ela é amarelinha. São os guias, são setas indicando aonde está o alimento para o animal. Outras plantas, como certas orquídeas, as flores apresentam as pétalas modificadas, que garantem que o polinizador consiga realizar uma grande coleta de pólen. Aqui eles estão dando alguns exemplos de orquídeas. Percebam que do lado de fora as pétalas são mais abertas. Bem no miolinho, a pétala é menorzinha, fechada e também tem o guia, também tem as manchinhas mostrando o caminho certo para o animal. Com isso que nós estudamos, nós vamos fazer a atividade 4. Vamos identificar nas flores do quadro as características que atraem os animais polinizadores. Para isso, observe as imagens e responda a cada questão. Então, nós vamos analisar duas flores. Primeiro, olhando essa imagem de cima, essa flor, e vamos ler a pergunta que está aqui no quadro. Qual é a cor da flor? Olhando essa flor, que cor que nós estamos vendo? Rosa clarinho? Aqui não tem um rosa escuro, um lilás? Mas olha lá no meio dela, não tem um amarelinho? Então nós vamos colocar tudo isso. Rosa, olha o rosa, lilás e tons de amarelo no centro da pétala. Continuando nessa flor, há guias de néctar, que são as manchas, linhas ou pontos coloridos. Nessa flor a gente está vendo a sinalização para onde está o néctar? A gente percebe que sim, né? Tem linhas brancas, tem essa tonalidade amarela aqui no meio. Então, sim, há linhas brancas e o amarelo no centro. Última perguntinha para essa flor. Existe alguma pétala diferente das demais? Olha lá, a de fora é aberta, a de dentro é fechadinha. Então, existe? Sim. Passando para a flor de baixo. Vamos analisar essa flor. Qual é a cor da flor? Rosa, lilás, vermelho e no centro amarelo? Vamos colocar tudo isso. Rosa, lilás com tons de vermelho e centro amarelo.
Há guias de néctar, lembram os sinais? Guias, as manchas indicando? Sim, nós temos aqui os tons vermelhos e lá no meio amarelo, indicando onde está o pólen. Então, sim, há manchas avermelhadas nas pétalas, indicando o centro, o caminho. E existe alguma pétala diferente? Olhando aqui, a gente vê que todas as pétalas são iguais, então não existe. Na página 320, você é o cientista, vocês vão fazer. Vai ficar de tarefa porque é uma observação. Vocês vão observar o quintal de vocês, dá uma olhada na frente, será que tem algumas plantas, tem jardim, tem árvore? Observando, vocês vão fazer uma hipótese. Esse ambiente é próprio para os agentes polinizadores? Sim ou não? O que será que você vai encontrar lá? O que você acha que vai encontrar? Anota na hipótese. Depois, vocês vão escolher um período, vai pegar uma horinhazinha do seu dia e vai observar. Para isso, você vai ter que ter em mãos o anexo 4. Lá no final da apostila, anexo 4 de ciências, você vai anotar a data que você vai fazer a observação, o horário, onde que você está observando e as condições meteorológicas, temperatura. Já vou indicar para vocês, Barreto está calor, então vai ser 35, 36 graus. Vai marcar com um X se está claro, nublado ou encoberto. Pessoas, moçada do quarto ano, Barretos está claro, calor, não tem chuva. E depois vocês vão marcar aqui embaixo o número de polinizadores observado. Se vocês verificarem que tem abelhas ali nas florzinhas, marca quantas. Não, professora, não tinha. Tinha besorrinho, joaninha. Marca a quantidade que você está vendo. Ah, tinha abelha e tinha besorro, pode marcar os dois. E vocês vão fazer isso por 2 dias. Por isso tem 2 fichas, 2 anexos 4. Então vocês vão fazer um hoje, já vai observar. Amanhã vocês pegam e vai observar novamente e preenche a outra ficha, certo? Tarefa para hoje. E no final, vocês vêm aqui na apostila e marca a sua conclusão. Era um ambiente apropriado? Você viu agentes polinizadores? Quais eram? Tá? Esse jardim é bonito? Não está tratado? Marca a sua conclusão, o que você está vendo. Continuando aqui a importância da polinização para a agricultura. Muitos vegetais usados em nossa alimentação dependem da polinização realizada por animais para formar as suas sementes e frutos. Nós já vimos que muitas hortaliças, muitas frutas, muitos legumes eles dão flores e por isso eles vão precisar dos agentes polinizadores. Alguns exemplos: maçã, melão, maracujá, laranja, tomate. Mas a maior parte das frutas, de verduras e dos legumes cultivados é polinizado pelas abelhas. E como esses insetos são capazes de transportar muitos grãos de pólen entre as plantas, a polinização é feita por eles, garante uma grande produção de frutos. Então, principalmente os outros agentes polinizadores são importantes. Só que as abelhas têm muita produção, têm muito cultivo, que os próprios agricultores utilizam as abelhas, eles têm uma criação de abelhas para a hora que for necessário soltá-las nas plantações e elas fazem o trabalho. Olha que interessante. E aí a gente trouxe para vocês uma pesquisa, não está na apostila, mas olha que interessante, sem os polinizadores, nossa produção de alimentos ficaria seriamente comprometida. 1 em cada 3 culturas plantadas hoje são polinizadas por insetos, como as abelhas. Proteger a biodiversidade no campo permite que as abelhas e, consequentemente, os seres humanos sobrevivam. 4º ano, de cada 3 alimentos, 1 precisa dos agentes polinizadores. Se esse agente, se esse inseto, esse animal deixar de existir, o alimento deixa de existir. Percebam que o alimento deixando de existir vai afetar a nossa saúde, a nossa sobrevivência.
Então, a planta depende do inseto, dos agentes polinizadores, sim, mas nós também precisamos, porque sem eles nós vamos deixar de ter os alimentos. E aí, a gente completa com esse ler 3. Professora não vai ler, a professora vai explicar. Polinizadores em risco de extinção. Quarto ano precisa ler, vocês não podem ter preguiça, leiam os textos que as professoras falam para vocês. Vocês têm que continuar com essa prática. Nesse texto está falando que esses agentes polinizadores, eles estão correndo risco de extinção. O que é? De acabarem, de não existir mais a espécie. Por quê? Porque os agricultores estão usando muito agrotóxico nas produções para evitar as pragas. Só que eles evitam as pragas e matam esses agentes polinizadores. Olha o perigo. E aqui nós vamos dar para vocês uma dica de um filme. Assista o filme e você vai entender como funciona a natureza se divertindo. Bee Movie, a história de uma abelha, conta a história de uma abelhinha que ela descobre que os humanos estão se alimentando do mel dela. Mas ela fica revoltada, ela se organiza, fala que não vai trabalhar mais, causa uma confusão. Baixa esse filme no celular, no aplicativo e assiste, que vocês vão entender essa importância. Vocês vão estudar de uma forma agradável, tá? Legal. Baixem esse filme para vocês entenderem certinho. Vamos fazer a atividade 5 da página 322, respondendo essas questões com o que a professora explicou agora sobre o texto. Por que está diminuindo a população de animais polinizadores? O que está acontecendo que esses animais estão deixando de existir? Né, o uso dos agrotóxicos? Está ocorrendo uma diminuição na população de animais polinizadores graças ao mau uso dos agrotóxicos, que os está matando. Número 2. Com a redução desses animais, o que poderá acontecer com a produção de verduras e frutas? Por quê? Nós já vimos, os animais são importantes, sem eles não tem a produção. Então, com a redução de animais polinizadores, a produção de frutas e verduras que dependem da polinização irá declinar, pois haverá menos transporte de grãos de pólen e, consequentemente, menos produção de alimentos. Você sabia? Leiam, tá? Professora não vai ler. Já ouviu falar em produtos orgânicos? Hoje em dia a gente já está mais acostumado. O que são? Os produtos orgânicos são aqueles produtos que o agricultor não utiliza nenhum agrotóxico, não utiliza nenhum fertilizante químico, ele é plantado e produzido naturalmente, só com produtos naturais. Esses alimentos, os alimentos orgânicos, eles podem não ser tão bonitos como aqueles outros que têm os produtos químicos. Ele pode não ser a cor tão lindo, tamanho tão grande, mas ele é muito mais saudável para nós, para o nosso organismo. Já nos supermercados, a gente já vê muito comum uma parte separada com esses produtos orgânicos. Então, vocês já sabem que esses produtos são muito mais saudáveis para nós. Vamos agora para a última página, na 326, depois da tarefa, na atividade complementar. Vamos fazer juntos o jardim de borboletas. Conheça algumas plantas que atraem as borboletas. Esse texto fala que as flores polinizadas pelas borboletas têm um perfume adocicado. Além do perfume adocicado, elas têm as cores que atraem as borboletas. Nós já estudamos que as borboletas têm um tipo de um tubo que serve para elas sugar o néctar. Então, as flores específicas para as borboletas têm esse perfume doce e as cores avermelhados. E no centro, onde tem o néctar, ela é, vamos dizer, compridinha, que é onde a borboleta consegue colocar esse tubo.
Respondendo à atividade complementar. Quais as características comuns entre essas flores para atrair a borboleta? O que elas têm? As borboletas são atraídas pelas flores que possuem odores adocicados, de cores vermelhas, alaranjadas e com a estrutura em forma de tubo para guardar o néctar. Olha como é simples, é gostoso a gente saber. Então a gente já sabe que cada animal procura a sua flor, a sua planta, que eles gostam. Como a gente gosta mais de algum alimento, os animais também. Chegou a hora da tarefa, página 323 até a 325. Como a professora Adriana falou, texto, tem que ler para responder. O exercício 1, que começa na página 323, ele vem com o texto falando das joaninhas lindas e poderosas. Esse pequeno texto falando da joaninha e também a ficha do bicho. O exercício 1 continua na página 324, falando do cochonilha. Esse pequeno inseto, vocês leiam o que falam desse inseto. Embaixo, na 324, tem a pergunta, letra A. As joaninhas são animais polinizadores, sim ou não? E justifica. Por quê? As joaninhas podem ser encontradas em pomares e hortas. A sua presença nesses ambientes traz benefícios aos agricultores? Sim ou não? Por quê? Como eu falo sempre, não tem linha para responder. Não tem linha. Se não tem, eu respondo no caderno. Exercício 2. Vocês vão completar esses espaços que está faltando com as palavras que estão nas alternativas. Leiam. A maioria das plantas com flores precisa de que os. O que vai ser? Óvulos ou grãos de pólen? Eu vou ter que pensar para ver se vai dar certo. Produzidos na. Vou vir na segunda palavrinha. Parte feminina? Parte masculina? O que vai ter que chegar? O que vai ter que ser transportado? Então eu já começo a pensar. A primeira palavra vai ter que ser transportada. Vai ser os grãos de pólen ou vai ser os óvulos? Dependendo do que você colocou aqui, você já sabe a resposta. Qual parte que é produzida? E vocês continuem completando os espaços. É só depois marcar a alternativa correta. Número 3, não precisa fazer. Número 4, resposta. A polinização é um processo que ocorre durante o dia, à noite ou a qualquer hora? Explica por que você está respondendo isso. Número 5, vocês vão ter que encontrar 11 palavras cultivadas, 11 plantas cultivadas que são polinizadas por abelhas. Nome de flores. Professora, eu não estou achando. 11, procura que vocês acham. São nomes conhecidos. Olha naquelas flores que tem nessa unidade, tem várias espécies atrás. Nossa aula acaba por aqui. O que nós estudamos? A polinização, a viagem dos grãos de pólen. Aprendemos sobre as características das flores polinizadas por animais e sobre a importância da polinização para a agricultura. Fizemos junto a atividade 4 e 5 da página 319 e 322 e também já fizemos a atividade complementar da página 326. Vocês em casa terão que fazer o Você Cientista da página 320, anotando no anexo 4. Vão fazer a tarefa, os exercícios 1, 2, 4 e 5, começa na página 323 e vai até a 325. Dúvida, correções das atividades da tarefa, vocês mandam para o professor. Gente, espero que vocês estejam gostando. É uma aula gostosa, estamos vendo a parte bonita da natureza e a importância que ela tem para nós. Grande beijo e até a próxima aula.